Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro da Escola Bíblica, aqui pelo canal da Igreja Batista Sinai. Você é muito bem-vindo fazendo parte desta escola, através da sua casa, nesse link, tendo também o privilégio de participar presencialmente aqui aos domingos pela manhã. Mas na nossa plataforma você encontra as aulas, especialmente durante esse período estamos falando sobre o panorama do Novo Testamento. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Quero convidar você para nós orarmos, pedir a direção do Senhor, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos, na sequência, acompanhar a Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Vamos juntos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, diante do Senhor nós estamos e esse é um momento para o qual precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da ação do Teu Espírito, nos dando discernimento, nos dando direção. Ó Deus, nosso Senhor, nós pedimos que o Senhor abra a mente e o coração de cada um dos alunos, para que possam, numa visão panorâmica, serem ainda mais desafiados a se aprofundar no estudo das Escrituras, que todos sejam edificados. Nós agradecemos o privilégio de ser a escola bíblica que traz a disponibilidade de cada pessoa em seu lar, esse momento de reflexão. Nós te agradecemos e nós dependemos do Senhor a cada passo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui e tem acompanhado nossa escola bíblica. Esse é um momento para você continuar com as lições, o panorama do Novo Testamento. Hoje, como eu falei, nós vamos estudar 1 Timóteo. 1 Timóteo, você encontra ali no contexto das cartas que Paulo escreveu, as epístolas que Paulo escreveu, direcionadas à igreja, essa especialmente dirigida a uma pessoa. Vamos então ter uma jornada por essa carta e aprender um pouco mais. Eu quero começar convidando você para ler 1 Timóteo capítulo 6, os versos 11 e 12. Você pode ler na sua versão. Esse momento é o momento quando Paulo apela para Timóteo e ele diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ao introduzir a lição com esse texto, nós queremos lembrar que o grande desafio aqui é que o leitor e também os ouvintes, eles estejam vivendo o combate da fé. Então, nós vamos nessa jornada acompanhar esta lição preciosa que Paulo faz ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele viva o combate da fé. E o combate da fé é o zelo pelas sãs doutrinas. Então venha conosco para a gente pensar um pouco mais sobre essa realidade. Vejam que a nossa lição ela está sempre baseada em 3 elementos que vão nortear a nossa memorização e o nosso aprendizado. A gente diz que o desafio é o saber, sentir e agir, e cada um deles tem vamos dizer, um direcionamento para a gente passar por ele. O que nós queremos que você saiba ao olhar para esse livro, para esta carta? Que você aprenda sobre os vários elementos que compõem uma igreja. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele escreve sobre o procedimento na casa do Deus vivo, igreja viva, a coluna e o esteio da verdade. Também nós queremos que você sinta, ou seja, conscientizar-se da responsabilidade pessoal de cada cristão para com a igreja. Sim, nós queremos que você tenha essa conscientização. E, de maneira prática, queremos que você participe, por meio aqui de suas ações pessoais, a fim de abençoar outros cristãos. A forma de praticar essa liderança na igreja local, isso é bem presente na carta de Paulo a Timóteo. Quando nós olhamos para esse
texto, então, eu gosto de lembrar que nós estamos diante de um homem experiente. O Paulo, aqui nesse momento, já é um homem envelhecido e já marcado pelas lutas do Evangelho, e ele escreve a uma pessoa menos experiente, que é o jovem Timóteo. Isso mostra, vamos dizer, uma relação importante de mentoria e uma relação de discipulado que nós encontramos nas Escrituras. Mas aqui o velho e experiente Paulo está escrevendo para o jovem pastor Timóteo. Timóteo está enfrentando muitas lutas à frente da igreja em Éfeso. Isso mostra para nós um indicativo de que a mentoria é tão importante para que líderes menos experientes possam olhar no seu horizonte e aprender com líderes mais experientes, tendo que lidar com pressões e adversidades do ministério. Essa carta é uma carta de pastor para pastor, mas ela não atinge apenas os pastores, mas ela está direcionada também à igreja nos nossos dias, no sentido de cada um de nós temos responsabilidades no dia a dia de nossas igrejas. E é preciso encarar essas responsabilidades para que possamos agir da melhor maneira possível. O que nós gostamos de dizer é que a tarefa é desafiadora. Eu lembro aqui o que diz a série Descobrindo a Bíblia, e ele diz exatamente isso. A tarefa é desafiadora. Vejam, a falsa doutrina deve ser erradicada. Esse é o recorte do texto. O culto público deve ser salvaguardado e a maturidade deve ser desenvolvida. Se você observar, nós encontramos 3 aspectos aqui, que são aspectos da liderança na igreja de Éfeso. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele está preparando Timóteo e encorajando Timóteo a lidar com essa realidade. As falsas doutrinas, que devem ser combatidas sempre com a sã doutrina e a pregação do Evangelho. O culto público deve ser salvaguardado no sentido de que haja uma sabedoria e liderança sobre o culto público. E a maturidade e o desenvolvimento da liderança é algo importante e especial que nós vamos encontrar nessa carta. Então, a gente diz que essa carta é um especial manual para a liderança. É um manual importante para os líderes, para a prática do ministério pastoral, enfim, não só a prática do ministério pastoral, mas a prática dos líderes de maneira geral. E é bom lembrar que entre os pastores, a carta de Paulo a Timóteo, a Tito, elas são cartas que norteiam as diretrizes do ministério pastoral. Entre os presbíteros e diáconos, nós encontramos o grande encorajamento a partir dessas cartas. E eu, como pastor, gosto de lembrar que nós recebemos o encorajamento como pastor para de vez em quando voltar à leitura destas epístolas. E elas nos trazem grande referência para o exercício do ministério. Se pensarmos então no livro como um todo, ou nessa carta como um todo, eis aqui então uma visão rápida, panorâmica, um flash sobre o que é esta carta. Vejam, faz parte do grupo das epístolas paulinas. Paulo escreveu diversas cartas, então é o grupo das cartas paulinas ou das epístolas. O autor identificado no próprio texto com a evidência interna e a evidência externa. A evidência interna, como o autor se nomeia, e a evidência externa, como os pais da igreja e os registros paralelos ao registro da Bíblia nomeou ou reconheceu a autoria desta carta. Nós temos uma carta atribuída a Paulo, como disse, pela evidência interna, e temos ali uma data possível entre 61 e 65 depois de Cristo. Como você pode ver, vamos dizer, o caminho final do ministério de Paulo. O local para a escrita desta carta tem sido reconhecido pela tradição como Macedônia. E deve-se lembrar que é esse o lugar para onde Paulo vai
expandir o evangelho aos gentios, o evangelho que chegou até os nossos dias, que chegou até a nossa região. O alvo que é, vamos dizer, o seu destinatário também é Timóteo, mas não apenas podemos direcionar esse texto a Timóteo, mas líderes no mundo inteiro, líderes cristãos, que se veem identificados com a mesma realidade que Timóteo estava vivendo à frente da igreja de Éfeso. O versículo-chave é 1 Timóteo 3,15, você pode observar esse texto comigo, e é o texto que diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou coluna e esteio da verdade. Na realidade, nesta visão panorâmica, nós observamos que Paulo está escrevendo aquilo que deve nortear o procedimento da igreja, porque a igreja é a coluna da verdade. Ele não diz que a igreja é a verdade é Cristo, mas ele diz que a igreja é o alicerce da verdade. A igreja é o esteio, o sustentáculo da verdade. E isso é importante. Por isso, nós entendemos que a expressão-chave nesta carta de Paulo a Timóteo é o procedimento. É a maneira como Timóteo deve proceder na casa do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Se pensarmos sobre o esboço do livro, que tem 6 capítulos, como você pode ver, eles podem ser divididos em 3 importantes seções. A primeira seção, que está no capítulo 1, uma advertência contra, vamos dizer, a falsa doutrina. E você encontra isso ali no capítulo 1. Logo a partir do verso 8, quando existem elementos de saudação anteriormente, o texto diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar. Mas ele diz que é preciso observar de maneira muito atenta a ação de falsos mestres, ou aqueles que não ensinam a sã doutrina. Nesse sentido, ele vai convocar a que Timóteo possa orientar a respeito das doutrinas. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E ele diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Na sequência, aqui a partir do verso 3, nós encontramos uma ênfase sobre as falsas doutrinas, para que elas sejam combatidas com a pregação da sã doutrina. Então, de maneira geral, podemos olhar o capítulo 1 a partir desse encorajamento ou dessa advertência contra a falsa doutrina. Nos capítulos 2 e 3, como você pode ver, isso diz respeito à organização. Como é que essa igreja vai estar organizada? 2 aspectos importantes é a liderança e o culto público e a manutenção da sã doutrina, que você vai encontrar aí a partir dos capítulos 2 e dos capítulo 3. Aqui, na liderança e no culto público, ele vai enfatizar os homens que devem levantar as mãos santas em todo lugar. Isso diz respeito ao culto público. E na manutenção da sã doutrina, quando a gente observa aí, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, ele vai enfatizar a importância de nós permanecermos fiéis e irrepreensíveis na pregação, na conduta pessoal do ministro, aquele que deve viver uma vida irrepreensível e deve ser aquele que vai proclamar a palavra viva de Deus. Nos capítulos 4 a 6, nós encontramos aqui o que ele chamou de administração. 3 blocos importantes: a pregação, a organização e a administração.
Nos capítulos 4 a 6, veja os cuidados com as viúvas e os anciãos. São aspectos do que a igreja deve fazer no que diz respeito às necessidades da comunidade e o incentivo pastoral ou os incentivos pastorais, que é o desafio de permanecer fiel no ministério como uma responsabilidade diante de Deus. Tudo isso, vamos dizer, está ligado ao que nós chamamos de o procedimento da igreja. Paulo escreve uma carta para encorajar o seu filho na fé, o jovem Timóteo, a exercer a sua liderança de maneira a honrar o seu chamado e também honrar o Senhor da igreja. Então isso tem a ver com o procedimento. Por isso, a carta de Paulo a Timóteo é uma das cartas importantíssimas para a gente perceber a importância do procedimento no dia a dia da igreja. É bom lembrar que Paulo encoraja o jovem Timóteo no exercício do seu ministério, e aqui ele vai incluir algumas exortações aos falsos mestres que estavam afetando a comunidade cristã a partir dos seus ensinamentos. Quando você olha para todo o Novo Testamento, a perspectiva de heresia, a perspectiva de falsas doutrinas, elas sempre estiveram ali rondando a igreja como um obstáculo a ser superado, mas a grande ênfase que nós encontramos aqui é o chamado a nutrir a fé pela sã doutrina, que é a pregação das doutrinas cristãs, da doutrina dos apóstolos. Esse zelo na história da igreja, ele é constante, assim como os perigos, os desvios doutrinários sempre aconteceram na história. Ler a carta de Paulo a Timóteo é um grande incentivo a ficar atento às falsas doutrinas. Quando nós olhamos para esse conteúdo, então, podemos destacar alguns dos aspectos que envolvem o contexto, as coisas que estavam por trás dessa carta, a finalidade dessa carta e outros elementos que nós queremos compartilhar com vocês. Vejam, por exemplo, se pensarmos a manutenção da sã doutrina em meio a grandes desafios do ministério, foi o valor ensinado por Paulo a Timóteo. Então, quando pensamos sobre essa ênfase de Paulo, claro que a pergunta para nós seria essa. Veja, quanto temos nos preocupado em preservar a sã doutrina de Cristo em nossos dias? Nós temos estimulado nossos irmãos a serem fiéis na palavra de Deus? O chamado de Paulo é para que Timóteo pregue a palavra, para que ele seja nutrido pela palavra de Deus, para que ele seja obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Porque Paulo reconhece que as Escrituras, elas são divinamente inspiradas e proveitosa para corrigir o homem, para torná-lo apto e preparado para toda boa obra. Então, esse conteúdo, ele fortalece as bases doutrinárias e o zelo pela pregação do Evangelho, sem fábulas e genealogias, sem, vamos dizer, deturpar ou distorcer a verdade do Evangelho. Aqui podemos dizer que uma abundância de conselhos sobre os princípios a seguir na organização de igrejas, dois fatos podem se destacar. A gente diz que a igreja local, como casa de Deus, é o ambiente ou o lugar central e ali deve-se observar como você deve viver a vida cristã. E é nesse lugar onde as responsabilidades cristãs são desenvolvidas de maneira justa e de maneira piedosa. A igreja local é esse ambiente onde nós vamos testemunhar a fé. A igreja local é esse momento onde nós vamos viver as habilidades, os dons e os talentos. Então, como proceder na igreja local?
mas o que organiza também a igreja na perspectiva de Paulo é a liderança. Então o pastor tem importante papel. E Paulo vai tratar aqui da figura pastoral, do presbítero e também dos diáconos, como aquele que tem uma liderança e ele há de prestar contas a Deus por esta responsabilidade. Então o pastor tem aqui um importante papel. Lembre-se que Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciãos e pelas reuniões que acontecem na igreja local. Tanto que, para esta questão da organização, a gente lembra que há requisitos específicos que nós encontramos aqui na carta de Paulo a Timóteo para presbíteros e para diáconos. E se você ler mais detalhadamente, especialmente no capítulo 3, convém a gente observar esse texto, você vai perceber que há diversos aspectos diferenciados ou áreas afins que envolvem os requisitos para a liderança espiritual. Eu quero convidar você para olhar esse texto. A gente primeiro lê o texto, que vai mostrar de maneira geral essas áreas, e depois a gente volta lembrando desses aspectos separadamente. Vejam, no capítulo 3, os versos de 1 a 13, ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto aos diáconos, vejam, é necessário que sejam irrepreensíveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem-se irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Como você pode ver, o texto que eu acabei de ler, que compreende todas estas áreas, eles qualificam os pré-requisitos para os presbíteros, de onde nós atribuímos esses pré-requisitos aos pastores, como presbíteros, e aos diáconos. E no Novo Testamento reconhecemos os pastores e diáconos como os oficiais da igreja, tendo em vista essa diretriz que nós encontramos a partir da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vejam, a área familiar tem um aspecto aqui muito interessante, porque Paulo diz assim, que governe bem a sua própria casa. Diz que ele deve ser marido de uma só mulher. São aspectos familiares. Mas eu quero me deter à experiência de governar bem a sua própria casa. Se você observar, os verbos são distintos, eles são diferentes. Porque Paulo chega a dizer, se você não governa bem a própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Se prestarmos atenção, os verbos não são iguais. Da sua casa você cuida, da sua casa você governa. Da casa de Deus você cuida. São verbos diferentes. O governo da casa, o cuidado da igreja. O governante da igreja é Cristo, ele é o cabeça da igreja. Por isso,
o pastor deve governar bem a sua própria casa e deve cuidar da casa de Deus. Esse é um elemento importante. Quando pensamos sobre o aspecto emocional, ele deve ser um homem equilibrado, um homem cordato, modesto, deve ser emocionalmente equilibrado em suas decisões e ações. Pessoalmente, uma pessoa irrepreensível, que tem um bom testemunho dos de dentro e os de fora. Socialmente, aqueles que sabem acolher as necessidades e os necessitados. E, de uma forma ampla, sua ação ministerial coopera para o bem do Evangelho. Isso faz dos líderes que nós temos no Novo Testamento, líderes que estão debaixo de um padrão muito especial, o padrão de irrepreensibilidade. Não significa que são perfeitos, mas significa que para o exercício do ministério, o chamado é para que suas vidas se tornem exemplos da mensagem que eles estão proclamando. Aqui, o desafio é que a mensagem seja a sua própria vida. Porque se ele prega uma coisa, mas vive outra, esta é uma dissonância da mensagem. Esse não é um desafio só para pastores, mas para toda a igreja. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho aos olhos e aos ouvidos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. De maneira que, quando olhamos para os requisitos para a liderança espiritual, eles envolvem os oficiais da igreja, os presbíteros e os diáconos, e nós chamamos de pastores e líderes. A pergunta que podemos fazer é: como estas áreas, elas estão identificadas na sua vida? Como é a sua experiência familiar? Talvez seja você um líder na igreja, mas em casa você perde essa liderança ou não é um exemplo dessa liderança. Ou como se diz, vamos dizer, numa referência a histórias que se contam sobre liderança, quando uma criança disse para a sua mãe que gostaria de morar na igreja. E a mãe perguntou: por que, meu filho? E ele disse: porque na igreja papai não briga com mamãe, porque na igreja todo mundo se dá bem, porque certamente em casa era uma outra realidade. Então, como vai o aspecto familiar da sua vida? Como vai o aspecto emocional? Como você lida com as decisões? Como você lida com as crises? Como vai a sua vida pessoal, sua integridade, seu aspecto moral, seu caráter? Como você se relaciona com o serviço, com as necessidades ou com o grupo social de sua comunidade e as demandas? Como você encara o ministério como algo concedido por Deus? Então, a carta de Paulo a Timóteo, ela traz um norteamento para estas áreas, dizendo que elas são o alicerce, elas são, vamos dizer, a marca e o carimbo, a chancela daqueles que são líderes nesta, vamos dizer, no relacionamento com a igreja que está na comunidade. Pensando ainda sobre o conteúdo, podemos destacar dois importantes elementos: a defesa da sã doutrina, que faz parte aí vamos dizer, da atenção de Paulo, especialmente encorajando Timóteo a defender a sã doutrina, e os diversos deveres pastorais. Como isso se relaciona, veja, com o nosso hoje? Lembre-se que a primeira carta a Timóteo é um verdadeiro manual de vida cristã. Sim, você encontra aqui os elementos importantes para o líder cristão proceder como líder cristão. E aqui, olha, não só os líderes eclesiásticos, mas todo crente. E mais, que o Senhor nos ajude a observar, a praticar com excelência cada princípio estabelecido aqui por Paulo. Se nós pensarmos em princípios que envolvem o procedimento na igreja local, ele vai ampliar a ação do ministério de Timóteo
a partir da sua, vamos dizer, da sua nutrição espiritual na palavra de Deus. Como bom obreiro, nutrido com as palavras da fé e da doutrina, ele vai seguir orientando a igreja, mas sobretudo vivendo o Evangelho e também ensinando o Evangelho. Se nós pensarmos então na figura de Cristo aqui em 1 Timóteo, lembre-se que ele é apresentado por Paulo de 5 diferentes aspectos, mas de uma vez a gente observa isso, como Paulo apresenta Cristo. Apresenta como o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é o único que faz a mediação entre o homem e Deus, é Jesus. Ele apresenta Cristo como manifestação da justiça e da glória de Deus. O Senhor é a manifestação plena da justiça de Deus, assim como também de sua glória. Ele apresenta Paulo como a fonte do poder espiritual, da fé e do amor. Paulo é aquele que destaca, vamos dizer, a razão pela qual, em seus pecados e ignorância, Deus o resgatou pelo seu poder e o deu autoridade para que ele possa pregar o Evangelho. Então, Cristo é a fonte de poder espiritual, da fé e do amor. Assim como nós também podemos encontrar Cristo como sendo o resgatador da nossa vida, o remidor, conforme disse Paulo, e como o salvador do mundo. É o que nós vamos poder encontrar na maneira como Paulo descreve Cristo nessa epístola. Lembramos que esse manual aqui importante, ele vai nos afirmar de maneira muito poderosa como Jesus é a base do ministério cristão, como Jesus ele é o sustentáculo da fé que Timóteo deve viver na sua liderança. Ele encoraja Timóteo, que certamente estava enfrentando dias tão difíceis, ele encoraja Timóteo a se lembrar de Cristo. Ele encoraja Timóteo a nutrir-se de Cristo, para que ele possa viver a ênfase do ministério. Então, é importante lembrar que aqui, como eu já disse, 1 Timóteo é um manual da vida cristã. E como Timóteo, não poderia faltar afirmações sobre quem é Jesus Cristo. Nossa vida cristã é fruto de quem é Jesus e do que ele fez por nós. E a pergunta que a gente poderia fazer é: será que também hoje nós estamos vivendo essa relação de uma vida transformada, de uma vida que é uma vida baseada em quem é Jesus e o que ele fez por nós? Na carta de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar esse encorajamento. Eu posso dizer então que Timóteo, que era o filho amado vamos dizer, o filho na fé de Paulo, e ele o trata como aquele que deve permanecer no Senhor. Filho amado, essa epístola que estudamos mostra o grande amor que Paulo nutria pelo verdadeiro filho na fé, Timóteo, enfrentando lutas, e o seu mentoreamento e o seu encorajamento para que juntos eles pudessem lutar contra as heresias, contra, vamos dizer, o desvio doutrinário, e assim ele pudesse, firmado na igreja de Éfeso, ser um grande líder que defende as sã doutrinas, que vive segundo Cristo, que vive de um modo digno do Senhor. É o que nós podemos observar aqui nessa carta. Então, a pergunta que nós podemos fazer ao ler a primeira carta de Paulo a Timóteo é: com que você mais se identifica nessa leitura e de que maneira ela contribui para o enriquecimento e para o fortalecimento da sua fé? Se observarmos os 6 capítulos, nós especialmente passamos pelo capítulo 4, e o capítulo 4, ele mostra que você deve se fortalecer
e você deve se tornar um exemplo. Mas eu quero finalizar destacando, a partir do verso 11 a 16, aquilo que para mim se tornou uma grande referência ao passar por essa carta. Veja o que ele diz: ordena e ensine estas coisas. Percebam, ordena e ensine estas coisas. Ninguém despreze tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo estas coisas, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quero que você preste com atenção, que você observe essas declarações que Paulo faz a Timóteo, ao dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Ora, se Paulo não queria que Timóteo fosse desprezado, poderia dizer isto aos crentes de Éfeso. Esta carta poderia ser direcionada à igreja em Éfeso e dizendo assim: não desprezem a liderança e a mocidade de Timóteo. Paulo não diz isso para a igreja. Paulo está dizendo para Timóteo. Então ele está dizendo: cabe a você não viver uma vida cristã desprezível. Então não deixe que ninguém venha, vamos dizer, depreciar a sua liderança ou desprezar a sua liderança por causa da maneira medíocre como você vive. Então ele diz: está em suas mãos não viver uma vida desprezível. Não são os outros quem julgam a sua vida, se é uma vida relevante ou negligente. Ele diz: é você mesmo que deve tomar essa responsabilidade. Então ele diz: seja o padrão dos fiéis. E aqui ele coloca a régua para cima. Seja o padrão dos fiéis na palavra, no amor, no trato. Seja o padrão dos fiéis no procedimento, na fé, na pureza. E aí ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Isto é, as Sagradas Escrituras. Mas é bom lembrar que ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo. E tenha cuidado do que você ensina. Porque ele diz: fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É um reflexo importante. Quando o líder cristão está alinhado com Deus e sua palavra, certamente o progresso é manifesto a todos. A gente pode concluir dizendo que o exemplo de Paulo e Timóteo faça a diferença em nossa vida, a fim de que sejamos exemplo para os outros. Acredito que o grande desafio para a igreja cristã nos nossos dias é viver o Evangelho de tal forma que o exemplo seja uma expressão viva e uma proclamação da verdade de Deus. E as pessoas possam ver na vida dos próprios líderes os grandes exemplos e referenciais da fé cristã. Por isso, seja qual for o tempo de sua fé, seja qual for o tamanho de sua liderança, o texto nos convida a pensar como deve ser o procedimento na igreja do Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe na passagem por esta visão panorâmica da primeira epístola de Paulo a Timóteo, e que ela traga para você o discernimento de que você deve, como Timóteo, combater o combate da fé. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser.